Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Verde React, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo trazendo aí o William Tavares, o Pascoal, o Zinho, debatendo aí a partida entre Palmeiras e Flamengo. Partida que acontece neste sábado, é a grande final da Taça Libertadores da América. E o Verdão vai com tudo aí em busca do tetracampeonato. Nesse momento o Palmeiras vai treinar no estádio aí, fazer um apronto para a decisão de amanhã. Antes de soltar o vídeo aí pra gente reagir, quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Verde React. E na tela estamos colocando aí produtos do Palmeiras, também aí ó, camisa polo para você adquirir. Agora o YouTube tá aí em parceria com a Shopee, com o Mercado Livre. Olha quanta camisa polo bacana você pode adquirir, e você adquirindo aí algum produto, você vai estar ajudando aí o Palmeiras e vai estar ajudando aí o nosso canal. Vamos para o vídeo e logo depois eu volto falando mais da partida. A primeira em relação ao Everton, que foi da entrevista coletiva, ele tentou até voltar a jogar na partida contra o Grêmio, esteve na relação no banco de reservas, 45 dias que ele teve a fissura na mão, tem um tempo de recuperação, mas ele já está treinando, inclusive com os companheiros. Então fica a expectativa como é que vai ser esse treinamento. O Carlos Miguel agora está no gol ali, chegou, se o Everton vai participar desse treinamento. A outra sobre o Paulinho, até muitos torcedores perguntaram, Paulinho está treinando? Paulinho vai treinar, de repente fica no banco de reservas? Não, Paulinho não está treinando com o time e não tem previsão para ele ficar no banco de reservas. Seria uma grande surpresa e o Paulinho no banco de reserva, né, Jean? Acho que seria. E aí, cara, tá tanto em jogar numa partida como essa, com essa importância toda, ele evidentemente não vai jogar, não vejo possibilidade, até porque nós não estamos falando de um elenco que não tem bons jogadores no banco de reservas. O Palmeiras tem vários bons jogadores no banco de reservas, podem não ter o nível dos jogadores do banco de reservas do Flamengo, mas são vários bons jogadores e que têm atuado o tempo todo. Então, por melhor que seja o Paulinho, e eu sou daqueles que acreditam que o Paulinho vai ser titular do Palmeiras em 2026, mas por melhor que seja o Paulinho, eu não vejo a menor possibilidade dele jogar sequer poucos minutos nessa decisão. É isso aí, William. A gente acompanha aqui o treinamento do Palmeiras, a última preparação, apenas os 15 minutos de aquecimento, e daqui a pouco a gente volta com mais notícias dessa preparação da equipe alviverde para a decisão da Libertadores. Maravilha, vocês têm prioridade absoluta. Qualquer novidade aí no treino, dá um toque para nós e vocês chegam aqui no nosso Equipe F. Daqui a pouco tem o Abel Ferreira, a gente já separou o trecho, daqui a pouco tem o Felipe Luiz também, mas eu tô vendo aqui, ó, que o sol daqui a pouco está se pondo e eu não dei boa tarde pro Zinho, daqui a pouco vou dar boa noite pro Zinho, né? Porque foi girando, e aí agora, rapaz, foi girando, falei, o Zinho eu tenho que falar aqui. E aí, Zinho, eu vou até passar você à frente do Abel Ferreira, só por causa disso eu vou passar você à frente do Abel Ferreira. Eu quero te ouvir, meu querido, tudo bem? Quero te ouvir sobre goleiro. A necessidade do Everton? Carlos Miguel não confia, não? Boa noite, então. Boa noite. Boa noite. Boa noite para todos. A equipe grande, né? Maravilhosa, né? A ESPN trouxe todo mundo para aqui, todos os cantos espalhados. O fã de esporte não vai perder nada. Não vai perder nada. Eu recebo a informação que a nossa audiência está maravilhosa. Espetáculo. É o Malvadão, né? É o Malvadão tá aqui arrebentando. Malvadão do Ibope. Eu acho que não, assim, se o Everton estiver totalmente recuperado, não tem nenhum problema, mesmo assim eu não colocaria nesse jogo, porque ele tá, como o goleiro é o cara que tem que estar com sequência de jogos, de todos. Se a gente olhar para o Flamengo, eu tenho minha dúvida até com o Léo Ortiz. Mesmo ele totalmente recuperado, se é aquele jogo, né? Porque quem vai cair em cima dele é o Vitor Roque, que usa muito da força e da velocidade. E o Danilo, por mais que não tenha a mesma velocidade que o Léo Ortiz, mas está com mais jogo. Inclusive, é o zagueiro da seleção brasileira. Então, eu acho que assim, o Everton, que eu sou fã, acho ele um grande goleiro, histórico também no Palmeiras, está na história do Palmeiras, mas é um jogo único, complicado, para um cara que está voltando
para aquele jogo, para aquela decisão, sem esse tempo de bola, sem esse tempo de trabalho, de treino e de jogo. É bem complicado. Se entrar para jogar é muito, aí sim, pela história dele, pelo currículo, pela liderança, do que propriamente pelo ritmo que ele não teve durante esse tempo todo. Bom, eu vou aproveitar o gancho aí, porque era a pergunta para o Zinho. O Abel falou de várias coisas interessantes aqui para a gente debater também, conversar. O Zinho já alertou para uma aqui, né? Mas aproveitar que foi o Everton que encerrou aí esse trecho aí para nós, para estender para o Calçade e para o Pascoal também. O Everton, há necessidade, como diria o antigo apresentador deste programa? Se ele fosse jogar, ele teria jogado na quarta-feira. Jogar contra o Grêmio na semana. Por que eu vou colocar um goleiro, que é um cara muito importante na história do Palmeiras, mas que não joga, e ele vai eliminar aquilo? A maior dificuldade do Carlos Miguel era estrear, pegar ritmo, passar confiança para a torcida, receber confiança, e agora você tira ele do gol para colocar um jogador que não atuou. Isso é loucura. Eu acho que para mim não tem debate aí. É como o Léo Ortiz. O Léo Ortiz aguenta jogar 90 minutos? Talvez não. Ou você vai com uma alteração já? Você já entra em campo tendo que fazer uma alteração. Então, ele tem o Danilo, né? O Léo Ortiz é titular do Flamengo? Sempre. Mas merece jogar agora? É bom para o grupo? É bom para o Léo Ortiz? É necessário? Não. Então tem coisas aí que sim, são estranhas. Então, assim, ele vai. Eu acho que ele vai como jogador experiente para falar na coletiva e aquele que não vai se envolver no clima do jogo. O Abel continua afastando o time, né, deixando o time bem longe de tudo que é possível, inclusive de um jogo de futebol. E por incrível que pareça, a gente sempre conhecendo a trajetória do Abel, você fala onde é que está a pegadinha, onde é que vem a surpresinha. A surpresinha, para falar com o Zinho aqui, se você tem... Ele alertou aí, ele estava ouvindo já, opa, peraí. O cara que muda o sistema, a qualquer momento, é o Fux. Então, o jogo pede alguém mais à frente da... caiu o celular. À frente da defesa para ajudar o Andréas. Fux, vamos jogar linha de 4, o Fux vem. O time precisa de linha de 5, é o Fux. Então, o Fux é a mudança do sistema sem alteração. Ao que tudo indica, o Palmeiras começa com 3 zagueiros. Mas o que eu vejo no Palmeiras é o seguinte: a missão sem a bola, ela é tão bem encaixada, ela precisa ser tão perfeita, porque um vacilo, o Palmeiras dança. Porque você tem o Andréas numa função que não é um Aníbal, não é um Emiliano, ele é um jogador de mais articulação. Sim. Então, ele é um cara que vai ter que vigiar muito de perto a Arrascaeta. O que é um luxo, né? Ter Andréas e Arrascaeta ali. Já estiveram juntos, inclusive. E perto, tentando recuperar a bola do outro. Confronto, é um luxo. Só para não deixar passar, vai passar para o Pascoal, não, ainda falando do Everton, manda ver. Mas eu quero entrar nesse debate do posicionamento de meio campo. Porque uma coisa é você ter na nomenclatura 3 zagueiros de origem, mas eles especificamente não precisa jogar como zagueiros. O Abel, ele tem feito muito 3 zagueiros para construir o jogo. Quando a bola está com o Palmeiras, ele abre 3 zagueiros para sair o jogo e espeta os 2 alas, que é o Kelvin e o Piquerez. Mas quando o Palmeiras não tem a bola, ele não tinha o Kelvin, quando ele fazia muito isso. Sim. O Fux virava um zagueiro barra lateral direito. Fazia uma defesa com linha de 4. E eu olho para o time do Flamengo. A gente está aqui falando da grande final, que é num jogo só. E um detalhe desse decide o jogo. Um posicionamento, uma escolha errada define um jogo. Porque para você recuperar dentro do jogo, encaixou errado, posicionou errado, tomou um gol, para você reverter fica difícil. A minha dúvida é o seguinte: o Flamengo joga com 2 atacantes por dentro? Não. Não é assim? Não joga. Joga com a Arrascaeta encostado no atacante. Isso aí. Por isso que eu acho que o Fux, ele pode ser terceiro zagueiro para construir, mas na hora de defender, ele vai grudar no Arrascaeta. A leitura do espaço é do Fux. Por isso que quando ele falou assim, vocês sabem que o treinador do Palmeiras gosta de jogadores que fazem mais de uma função. Exatamente. Foi isso que ele falou? Assim, exatamente. Então, eu tô lendo isso. Porque se ele defender com linha de 3 zagueiros e você só tem o Bruno Henrique como centroavante e 2 jogadores mais de lado,
que vai bater com o Kelvin, vai bater com o Piquerez. Quem é que vai pegar o Arrascaeta? Ah, tá bom, vai ser o Andreas Pereira. Mas aí você tem Jorginho, você tem Carrascal, aí você tem o Pulgar. Então não dá um encaixe. Por isso que eu acho que esse jogador que vai ter essa versatilidade vai ser o Fux. E ele ainda tem outro cara que é versátil nessa linha, que é o Piquerez. Não é o caso de pensar, de imaginar. Pode já entrar jogou com o zagueiro pela esquerda e fazer essa movimentação. Então, mas o olhar do Zinho para a saída do Fux é o seguinte, tem uma visão do futebol que diz o seguinte, o debochado, ele não gosta de marcação individual. Ele não gosta da pressão individual, ele não gosta de um perseguidor individual. Ele se incomoda com isso. E a gente já viu isso em vários momentos e até em momentos decisivos. Então, ele não é aquele meia que, quando está com marcação individual, fala pro ponta: Carrascal, vem você para cá que eu vou levar ele para lá. Eu vou tirar o jogador daí do meio, eu vou botar ele aqui na lateral para me marcar e vou abrir esse espaço aqui para você jogar. Ele não, ele se impacta com a marcação, ele se encaixota na marcação. E ele tem capacidade intelectual, de inteligência, de visão de jogo, de saber que, aquele espaço me interessa, eu vou levar ele para lá e eu vou deixar esse meio aqui para chegar. Ou Cebola, tipo, Lino, vem para cá, vem aqui por dentro, ok? O Carrascal, vamos trocar de posição, entendeu? Dá para fazer isso. Até porque os volantes são jogadores que sabem jogar, não são brucutus. Os volantes do Flamengo, muito longe disso, especialmente o Jorginho, né? Que sabe jogar e vai aparecer. Também pode trocar com ele. O Arrascaeta volta na do Jorginho, né, para fazer a saída de bola, e o Jorginho entra na do Arrascaeta para fazer a aproximação com o atacante. Existem coisas, como o Zinho falou, um erro de encaixe, um erro de percepção de jogo. O jogador, hoje o futebol é diferente do que algumas décadas. Hoje o jogador tem que ter percepção do que está acontecendo em campo e rápida. Sim. E tem que ter muito mais a movimentação tática de entendimento como é que o adversário se posicionou. Porque se ele demorar um pouquinho para perceber, 1-0 para os caras, tanto para o Palmeiras ou quanto para o Flamengo. O Palmeiras é muito bem treinado nesse ponto. É um jogo que chama atenção. É claro que é um jogo difícil de citar, que é os 3-0 da LDU em Quito, porque o Palmeiras foi além da altitude. Você tem o dano que causa a altitude, mas ali o Palmeiras não pode acreditar a altitude aquela atuação, porque ela foi tão estranha. E o que aconteceu lá? Aconteceu em Quito, é um time que afundou, entrou na área o tempo todo, a entrada da área ficou livre e era só batida de fora, batida. Então ele tem uma preocupação com o Andréas. O Emi Martínez que jogou. Isso. Não, entrou também. E ele tem uma preocupação, ele não tem esse tipo de jogador, ele não tem um volante amanhã com essa característica. Então o Andreas Pereira, o Andréas precisa ser o guardião da frente, é uma palavra forte para um cara que é um meia. Mas o Andréas, e a informação também, isso é o que traz o Vinícius também, nas conversas que a gente tem, por isso que justifica o terceiro zagueiro também. O Andréas, imagina se o Arrascaeta começar a tirar o Andréas da frente da área. Não fica ninguém. Eu puxo o Andréas. Foi o que aconteceu quando ele exatamente. Eu puxo e a entrada da área fica livre. O Jorginho passa e entra. Mas todo mundo entra. Então a informação o Andréas não sai. Se o Arrascaeta arrastar, alguém acompanha, não o Andréas. Se o Arrascaeta entrar entre linhas, alguém sai de trás, que tem 3, para um zagueiro, para um atacante. Então acompanha o Arrascaeta. A questão é bem definida, porque o problema já aconteceu, já produziu um resultado horroroso, que ocorreu um milagre na volta, um 4-0. Então, isso o Abel tem trabalhado. Agora, o Abel vai para um sistema, pelo menos é o que ele indica, né? É a informação que a gente tem, que tem que ser perfeito. Se for perfeito, o Flamengo também vai ter problema, que é um Alan atacando as costas de uma defesa que joga alta, fazendo uma diagonal, nem sempre o Alan aberto, porque você tem o Kelvin no corredor direito, Piquerez na esquerda, você tem o Vitor Roque, que é um cara que ataca, que a linha defensiva, era melhor ter o Léo Ortiz em ótimas condições físicas para acompanhar, porém o Léo Ortiz nessa situação que ele se encontra para acompanhar o Vitor Roque,
Quanto tempo ele aguenta? Será que ele está na melhor? É difícil. E aí Você é o falou de Danilo, entrar com uma que não é para queimar. o jogador mais rápido da linha do Flamengo. Então o Abel está olhando para o adversário e para o time dele. E o mesmo está fazendo o Felipe Luiz, que a gente deve ouvir. Agora, vamos ouvir daqui a pouquinho. Agora, nessa característica aqui, Zinho, o que o povo do Palmeiras lá, a torcida está querendo, vai ser difícil. Sai um gol do Andrés Pereira, hein? Porque o Andrés fica aí. Não sai. Mas ele bate falta. Não vai. Cobrança de falta, ele se aproxima da área, ele bate bem de fora da área. Numa bola parada, talvez, mas nessa função vai ficar mais difícil. Aliás, é um personagem para essa decisão, né, Zinho? Porque é o cara que teve o escorregão e deu o gol lá pro Palmeiras, né? É uma falha, estava bem no jogo, mas uma falha individual acontece, infelizmente, ficou marcado, né? E agora tem esse foco em cima do Andrés Pereira. É o torcedor do Palmeiras querendo que ele faça o gol e o torcedor do Flamengo dando aquela secada, né? Como se fosse uma retribuição. Você que jogou bola, como lidar com essa situação? A cabeça do Andrés Pereira aí? Eu acho que ele está muito bem, né? Porque ele se encaixou nesse sistema de jogo do Abel e eu coloco assim que é uma peça fundamental dentro do jogo do Palmeiras hoje. Eu tinha até algumas dúvidas com o Andrés Pereira quando ele jogava como um meia mais adiantado. Não acho ele com um jogador de velocidade, ele não é um jogador com tanta dinâmica, mas quando ele vem enxergando o jogo, ele vem de frente, ele olha o jogo, ele tem um passe muito bom, ele bate de fora da área, como o Pascoal falou, ele tem uma leitura tática boa, acho que são os anos de Europa também dele, toda a lapidação foi moldado ali também, e eu acho que independente se ele vai fazer gol ou não, mas eu acho que passa muito por ele o jogo do Palmeiras. O Flamengo, olhando isso, o Felipe Luiz, não deixando ele organizar o jogo do Palmeiras, a gente fala muito do Arrascaeta. Sim. Mas do lado do Palmeiras, eu acho que... Porque assim, o Vitor Roque e o Flaco Lopes são o momento final lá. Esse já tem que estar de olho mesmo. Mas ele é o construtor, ele é o organizador. Ele bem no jogo, acertando os passes, ditando o ritmo, é um Palmeiras que tem mais posse, que tem mais jogo. A qualidade da saída é o que vai ditar o que vai acontecer lá na frente. Mas aí é que por isso que o Palmeiras coloca 3 jogadores com essa perspectiva. Você tem um volante, o Andréas, com uma saída de bola perfeita. E o Veiga... Presta atenção, ele enxerga tão bem o jogo que ele pode botar essa bola entre o Danilo e o lateral para a chegada do Tigrinho. O Alan, entendeu? O Alan, que é o jogador que põe a bola no chão e sai correndo para cima do adversário, tem drible, tem presença de área, bate no gol, a canhotinha dele é muito boa. E tem um jogador que pensa o jogo, Rafael Veiga. Aí o Veiga pode... Porque tem hora que decisão, o Zinho jogou muitas decisões, jogou decisão de Libertadores da América, jogou decisão de Copa do Mundo. Tem uma hora que tem um... Pera um pouquinho, deixa eu pisar aqui um pouquinho a bola, porque isso aqui tá difícil. Dá uma acalmada. Não, tem que ter esse jogador. Tem que ter uma enceradeira. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a partida entre Palmeiras e Flamengo. Tem tudo para ser um jogaço em Lima, no Peru. As duas torcidas já estão lá presentes, fazendo uma festa. A rivalidade está grande, uma torcida grita de um lado, uma torcida grita do outro. E esperamos aí que o Palmeiras saia com o título. O Verdão tem aí o Andrés Pereira, que deve ser volante ali mais defensivo para sair jogando. O Alan pode ser titular. Abel Ferreira tá levando aí algumas dúvidas para a partida. Vamos ver qual time o Abel vai mandar a campo. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações e mais uma vez trazendo aí os produtos do Palmeiras, também trazendo camisa polo, muita coisa bacana aí para você adquirir, e você adquirindo você vai estar ajudando aí o nosso canal Futebol Verde React. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.